Graça e paz, queridos, que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar comigo mais uma vez. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas antes aquele pedido que eu sempre faço, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais. É muito importante que a gente faça isso, para que possamos cada vez mais estar semeando, divulgando, expandindo o reino de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe sua vida e que você possa me ajudar nessa questão. Vamos a uma vinheta rapidinho e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Me aguarde só um pouco. Olá, estamos de volta. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Números, capítulo 5. Livro de Números, capítulo 5, Antigo Testamento, é o quarto livro do Pentateuco, livro escrito pelo nosso irmão Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançarei para fora do arraial, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Queridos, vamos trazer uma mensagem em cima dessa leitura, mas vamos trazer umas explicações primeiro, né? Por que Deus manda tirar os leprosos e as pessoas que têm outro tipo de enfermidade para fora do arraial? Então Deus faz acepção de pessoas, é isso que a gente entende? Talvez algumas pessoas entendam assim, mas eu quero entrar num outro mérito, porque é muito importante que a gente entenda isso. Primeiramente, vamos aqui, aqueles eram tempos diferentes, em que o povo deveria passar por instrução de forma a fortalecer o seu conhecimento e preservar suas gerações futuras. Aquele era um tempo diferente. Pensa comigo, o povo havia saído do Egito, onde eles viveram lá escravos durante 400 anos, 430 anos a Bíblia fala. Quando eles saíram do Egito, eles foram em direção à terra de Canaã, que é a terra que mana leite e mel. Todavia, aquele povo, por causa da murmuração, por causa da situação que eles criaram, eles acabaram tendo que ficar no deserto por 40 anos. E durante 40 anos, Deus os instruiu dentro daquele lugar. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para nós aqui, às vezes alguns irmãos, quando a gente conversa com eles, e aí, como é que você está? Ele diz assim: meu irmão, estou passando por um deserto. Então não tenha pena dessa pessoa que está passando pelo deserto, ele está sendo instruído. Deserto não é lugar de sofrimento, deserto é lugar de aprendizado, de instrução, é onde Deus ensinou o povo, foi no deserto. E veja bem que no deserto, durante aquele tempo, a gente, quando lê os livros do Pentateuco, onde Deus, depois do livro de Gênesis, quando chega de Êxodo para frente, que começa a mostrar o tempo que o povo passou no deserto, a gente percebe que em momento algum aquele povo passou fome, passou sede, passou frio. Em momento algum aquele povo passou por algumas situações que às vezes, depois de entrar na terra prometida, eles passaram. Mas aí já seria por culpa deles mesmos. Porque quando estava no deserto, Deus os estava instruindo, ensinando, e aquele povo estava sendo cuidado. A gente lê, por exemplo, que a roupa não rasgava, não ficava velha. A roupa crescia junto com as pessoas. A água no meio do deserto não faltou. O alimento no meio do deserto não faltou. Então tudo aquilo Deus havia proporcionado para aquele povo. Por quê? Porque era um tempo de instrução, era um tempo de aprendizado. Então, quando você escutar alguém dizer que está no deserto, não fique com dó dele porque acha que ele está passando por momentos difíceis. Não, ele está sendo instruído.
E Deus fez isso com aquele povo, para que eles pudessem, quando entrassem na terra prometida, eles pudessem ter, por exemplo, condições de sobreviver. Porque enquanto aquele povo estava no deserto, Deus supriu todas as necessidades. Quando aquele povo entrou na terra prometida, precisou lutar, precisou construir, precisou plantar e colher. Tudo isso passou a ser aquilo que o homem precisou fazer. Mas aonde ele aprendeu isso? No deserto. Então, quando nós olhamos para essa parte aqui que diz que o povo estava sendo tirado naquele momento, quando Deus fala, tira o leproso para fora do arraial, porque é onde eu habito, Deus falava ali também do pecado. O pecado não pode estar dentro do lugar onde Deus habita, porque o nosso Deus é santo. Então, se você hoje quer templo do Espírito Santo, se você quer ser habitação do Eterno, seja uma pessoa que ande correta, seja uma pessoa que fuja da aparência do mal, seja uma pessoa que viva longe do pecado. Aí eu quero trazer para nós, trazendo para os nossos dias, aquilo que Deus falou a respeito do leproso, daquele que tinha fluxo, que ele fosse tirado do arraial, trazendo para os dias de hoje, como é que nós precisamos agir? Da mesma forma, nós não podemos estar mancomunados com o pecado. Quero lembrar também uma outra situação que está dentro desse mesmo contexto. Quando Deus passava essas informações lá para aquele povo, era uma coisa que Deus fazia porque não tinha como dizer para aquele povo o que estava acontecendo. A lepra, por exemplo, naquele tempo ninguém conhecia, só sabia que acontecia algumas coisas no corpo físico da pessoa e que aquilo acabava trazendo contaminação. Como é que a lepra é contagiosa? Através do contato, quando você conversa com a pessoa, aquelas gotículas da saliva nossa que se espalham no ar quando nós falamos, vai contaminar outra pessoa. Através de um espirro, vai contaminar uma outra pessoa. E aí como é que você faz para explicar isso para uma pessoa, se naquele tempo a ciência era uma coisa precária? Assim como Deus determinou a aliança a primeira aliança que Deus fez com o homem através de Abraão, que foi cortar o prepúcio. Um dia eu estava lendo um pouco sobre o assunto, mas não na questão bíblica, estava lendo na questão científica, e aí a ciência ensina quantas doenças o homem pode ter se ele tiver um problema com a fimose, que nós conhecemos no dia de hoje, que na realidade cortar o prepúcio ao 8º dia de todo menino, de todo varão, não era uma coisa comum para as pessoas na época. Quando começou a acontecer, aquilo ali foi por quê? Porque o povo tinha essa aliança com Deus, e aquilo ali era o que ia evitar muitas doenças. Imagina aquele povo no deserto, sem a asepsia necessária, vivendo nômade, e aquele povo ali com esse problema do prepúcio no menino e outras coisas, por exemplo a lepra. Como é que se cuida da lepra no deserto? Como é que o homem poderia cuidar? Ia morrer todo mundo contaminado se uma pessoa que adquiriu lepra continuasse no meio deles. Não haviam médicos com ciência avançada para tratar disso. Hoje nós sabemos, por exemplo, a lepra, ela é uma bactéria, chama-se Mycobacterium leprae. Ela foi descoberta por um cientista de nome Hansen, por isso hoje ela tem um nome técnico de hanseníase. Hoje é muito fácil se curar isso aí, separar as pessoas, cuidar para que as pessoas não fiquem mais prejudicadas e não contagiem outras pessoas. Mas e naquele tempo no deserto? Como é que Deus ia explicar para aquele povo: olha, você está com uma doença muito contagiosa e essa pessoa, ela, se ficar perto dos outros, ela vai contaminar. Então Deus falou: quem tem lepra, fora do arraial. E ponto final. E aquilo ali no decorrer foi uma forma de ensinamento, porque não tem como você ensinar. É como você pegar uma criança que não sabe ler e escrever e você pegar um livro de ciências e começar a ler para ela. Essa criança não sabe nem ler e escrever, como é que ela vai entender um livro de ciência? Como é que ela vai entender? Então você tem que ter uma maneira de ensinar. E naquele tempo era muita gente, Deus teve que fazer essa separação,
para que outras pessoas não fossem contaminadas. Agora vamos trazer para os nossos dias essa mesma lepra. Trazendo para os nossos dias, hoje a lepra é definida como pecado. Quando nós falamos de lepra, quando a Bíblia fala de lepra, nós lembramos do quê? Lembramos do pecado. A lepra, a doença, contamina pelo contato com as gotículas de lançamento no ar, ao falar ou pelo espirro. A lepra nos dias de hoje contamina também pelo contato, ao falar. Porque quando a pessoa é pecadora e ela fala para outras pessoas, ela pode estar de alguma forma trazendo uma forma de contaminação. Vamos dizer assim, você é uma pessoa que conhece alguém, você está fora dos caminhos errados, você está caminhando com o Senhor. Vamos falar de nós homens. Nós conhecemos um outro cara que não é servo do Senhor, vive uma vida totalmente fora do comum, fora da bênção de Deus, mas dentro de uma vida de pecado. Aquele homem tem amante na rua, aquele homem é usuário de bebida, aquele homem ele se prevalece de dinheiro ilícito na firma onde ele trabalha, ele tira proveito dessas situações e ele começa a ter amizade comigo e com você. E aí ele começa a falar para a gente aquilo que ele faz e ele começa a mostrar que ele se dá bem com aquilo. O que ele está fazendo nesse momento? Ele está trazendo uma contaminação para mim e para você, porque aquilo pode nos seduzir a nós queremos fazer o mesmo. Aí acontece igual aconteceu com o salmista Asaf. O salmista Asaf, ele não caiu, mas ele quase caiu, porque ele fala que ele quase saiu da presença de Deus quando ele viu a prosperidade do ímpio. Salmo 73. E da mesma forma acontece conosco. De repente você é um servo de Deus, você é um homem que caminha na presença do Senhor, e você tem outros amigos que você fala: poxa, eu tenho tanta dificuldade para conquistar minhas coisas, para construir uma casa, para poder comprar um carrinho mais antigo, para poder sair com a minha família, poder ter um tempo de lazer. Eu vejo o ímpio aí, andando aí no bem bom, com carro de primeira, morando em casa boa. E aquele ímpio vem para você e fala: não, mas eu faço assim, eu faço assado, vai por aqui que você consegue. É uma contaminação que ele está trazendo para você. Se você permitir que aquilo entre no teu coração, você vai se contaminar. Então, a essência da lepra no Antigo Testamento, que era uma doença contagiosa, para a doença do Novo Testamento, que é o pecado, não é diferente a contaminação, é através da palavra. É através da pessoa falar, ela vai contaminar você, ela vai trazer contaminação para a sua vida. E normalmente essas coisas é escondido. Lembra do general Naamã? Naamã era um homem cheio de medalhas. Era um homem que ele era honrado pelo seu povo, mas ele era leproso. A lepra, quando ele chegava na casa dele, que ele tirava aquele casaco, aquela toga, não sei como é que é o nome daquilo, um jaleco que ele usava ali, naturalmente devia ter suas medalhas ali, porque ele era um homem valoroso na sua terra. Só que quando ele tirava aquilo, ele era leproso. O que adianta nós estarmos na igreja, muitas vezes, falando da palavra de Deus, confabulando com os irmãos, só que lá dentro nós temos uma lepra escondida, que é o pecado, e é um pecado que nós não queremos que as pessoas saibam. É muito perigoso isso. Então cuidado com a contaminação, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Naamã, ele ocultava a sua lepra. Quando ocultamos nossos pecados, fazemos igual. Quando nós ocultamos os nossos pecados, não declaramos a Deus, não pedimos perdão e não deixamos, nós fazemos igual. Naamã, ele podia ser um homem reconhecido pelo seu povo como um grande general, um grande conquistador, um homem que era excelente no meio do seu país, mas quando ele chegava dentro da sua casa, que ele tirava aquela vestimenta que ele estava usando, que ele olhava para o seu corpo, ele via a lepra. Assim somos nós nos dias de hoje, quando nós permitimos que o pecado se aloje nas nossas vidas. Precisamos tomar um cuidado especial com isso. Hoje ninguém precisa ser isolado da comunhão devido ao pecado, mas precisa ser curado. Hoje, querido, nós não vamos chegar para uma pessoa que congrega na nossa igreja
e descobrir que aquela pessoa está em pecado e mandar tirá-lo do ministério. Não, não é assim que nós fazemos. Hoje nós chamamos aquela pessoa, ou porque ela própria veio confessar o seu pecado, ou porque de alguma forma alguém soube que aquela pessoa estava vivendo de forma errada, e nós tentamos, através do aconselhamento, através da palavra de Deus, através dos exemplos de outras pessoas que já tiveram aquele problema, nós tentamos trazer um conserto na vida daquela pessoa. Aí eu lembro, por exemplo, de um pastor que um dia estava ministrando a palavra e ele dizia assim: você machuca o seu dedinho e aquele dedinho inflama, e aquilo ali começa a inflamar, aí o que você faz? Você vai num lugar, pega uma faca e corta aquele dedinho, a parte que está inflamada? Não, ninguém faz isso. Você não vai fazer, nem eu. E por que nós queremos muitas vezes pegar aquela pessoa que errou, que tropeçou, que caiu, que está conosco ali dentro do ministério, e nós queremos passar uma faca no pescoço dela? Nós queremos expulsar aquela pessoa do convívio, da comunhão da igreja. Não podemos fazer isso. Nós temos sim que trazer um momento de disciplina. Nós temos que sentar com essa pessoa. Se essa pessoa ela tem algum tipo de atividade que ela pratica na igreja, vamos sentar e vamos conversar com ela. Se essa pessoa não tem, ela é apenas um membro, vamos sentar e vamos conversar com ela da mesma forma, de uma forma que essa pessoa entenda que ela está sendo cuidada e não que ela está sendo acusada. Então é muito importante a gente entender isso. Não podemos simplesmente pegar uma pessoa que passou por um momento difícil, que errou, que caiu, e pegar essa pessoa e passar uma faca no seu pescoço, cortar ela da comunhão, cortar ela do ministério. Não é assim. Às vezes acontece que tem pessoas que não aceitam aquele momento, e às vezes as pessoas vão até embora do ministério, mas não é por isso que nós vamos simplesmente admitir que o pecado continue. Nós temos que ensinar. Eu, como membro de uma igreja, como pastor de uma igreja, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para ensinar. Então, se nós erramos, eu não sou perfeito, eu também cometo muitos erros, eu cometo falhas, eu sou advertido por pessoas do meu lado que falam: olha, acho que você não fez certo, e a gente vai e corrige, analisa, faz as correções necessárias para que a gente possa continuar no meio da comunhão, possamos continuar no meio dos irmãos. E é muito importante. Aqui no tempo do Velho Testamento, quando Deus mandava tirar aquele povo do arraial por causa da lepra, eram coisas diferentes, e ali eram coisas físicas mesmo. Eu estou trazendo para os nossos dias hoje a lepra como pecado, como coisas ruins que nós praticamos, que vai contra a palavra do Senhor e que precisamos mudar. Este precisa ser tirado, sim, se ele estiver fazendo parte de algum ministério dentro da igreja, nós precisamos afastá-lo por um tempo para que ele possa compreender, para que ele possa se avaliar e se colocar diante do Senhor, pedir perdão e passar por aquele tempo de disciplina que é necessário. Mas nós não podemos simplesmente tirar aquela pessoa, para que aquela pessoa não congregue mais ali. Claro, não vamos fazer isso, porque não é o correto. Precisa haver correção, não é julgamento, não é acusação, é correção, é aconselhamento para que aquela pessoa siga depois de uma forma diferente. E nos versos que nós lemos, Deus habitava no meio do arraial. Hoje Ele habita em nós. Então, se Deus habita em mim, se Deus habita em você, nós temos que ter a nossa vida correta diante do Senhor. Não podemos ter a nossa vida toda de qualquer maneira. Não podemos ter uma vida toda, sabe, na prática do pecado. O pecado em nós, ele é uma consequência, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Eu aprendi há um tempo atrás numa pregação, quando a Bíblia fala em pecado, todos nós somos pecadores. Agora, quando a Bíblia fala em iniquidade, aí é que é o perigo. Porque pecar, eu peco naturalmente. Agora, eu não posso viver na prática do pecado. Esse é o detalhe que a gente tem que entender. Nós vamos cometer muitos erros na nossa caminhada. Eu estou num ministério que eu amo, estou fazendo alguma coisa que eu amo. Hoje eu sou pastor de um ministério. Deus me deu esta
me deu esta incumbência, eu entendi a minha chamada, mas não quer dizer com isso que eu seja perfeito. Eu não sou, eu sou pecador, eu erro muito, eu preciso de conserto. Agora, o que não pode acontecer é eu viver na prática do pecado. Já teve situações que eu errei, pedi perdão, vivi longe daquilo por um tempo, depois acabei caindo novamente, errando novamente, falei, nossa, de novo eu estou fazendo isso, de novo eu estou tomando essa decisão que não devia. Conclusão, mais para frente a gente entende que eu preciso tomar uma providência contra isso, porque senão daqui a pouco aquilo vai virar um costume na minha vida que você acaba achando que está errado, nada não tem mais nada errado, está tudo certo. Então a gente precisa estar caminhando da maneira correta. Eu lembro do meu pai, às vezes quando eu fazia alguma reclamação do tipo, nossa, está acontecendo tal coisa na minha vida, meu Deus, por que isso? Aí meu pai falava assim, parabéns, Deus está cuidando de você. Eu dizia, Deus está cuidando de mim como? Me dando esses momentos tão difíceis? Ele falava, a preocupação é quando ele não estiver mais fazendo isso. Então nós precisamos estar alertas a tudo. Se as coisas da nossa vida começam a ir muito bem, e até mesmo, poxa, nós somos pecadores, por que as coisas estão indo tão bem, eu continuo sendo pecador? Se você acabou o pecado, Deus já devia ter arrebatado você. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E meu pai falava isso, eu achava engraçado, depois mais tarde eu compreendi o que ele queria dizer com isso. Querido, então lembre-se disso. Aquilo que Deus chamava de lepra no passado, que era uma doença física, hoje também tem, só que hoje ela é reconhecida pela medicina, ela tem tratamento, mas quando falamos dentro da igreja, essa doença lepra é o pecado dentro de nós, que nós não podemos deixar que ele fique alojado, ele precisa ser tirado, porque nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos a habitação do Deus vivo, nós somos aquele que, sabe, que foi escolhido por Deus, que foi determinado por Deus para andar na presença dele. Nós estamos aqui para cumprir uma missão, para fazer uma obra. Então que nós possamos fazê-la com alegria no coração, com determinação. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida. Eu acredito que essa mensagem pode trazer algo novo ao teu coração. Continue conosco, continue nos prestigiando as nossas mensagens, compartilhando, que é muito importante. Eu vou orar com você nesse momento, logo em seguida eu vou fazer as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela minha vida, pela minha família, pela vida daqueles que estão nos assistindo agora. Derrama sobre nós a tua presença, a tua paz, o teu amor. Manifesta em nós o teu poder, Senhor. Que nós possamos ser livres de toda lepra, de todo pecado. Possamos ser livres de toda coisa maligna, Senhor, e que as nossas vidas, Senhor, estejam toda ela guardada debaixo das tuas poderosas mãos. Abençoa, Pai querido, nos guarda, nos livra, manifesta o teu poder em nós, guarda-nos de todo perigo, que a paz do Senhor reine, que o amor do Senhor seja derramado e que tudo em nós seja para a glória do teu nome. Eu te louvo nesta manhã, Senhor, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, querido, muito obrigado por você estar aqui até agora. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.